meus queridos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o chefe e professor João Ribeiro e ele veio aqui para me ensinar algumas técnicas sobre finalização e decoração de pratos e eu quero compartilhar isso com vocês. Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui convidado pela chefe confeiteira Cleo para ensinar umas dicas de decoração e finalização de pratos. Então a gente vai trazer um conteúdo bem legal para você aprender a dar aquela caprichada na sua apresentação. Ai, eu tô aqui. Bom, para iniciar, até mesmo antes de mais nada, é importante a gente entender o que é isso, né? Uma decoração, uma finalização de prato e para que isso serve. Vamos lá, João, explica pra gente o que é uma finalização de um prato. A finalização do prato, além da decoração, ela serve para trazer harmonia para o seu prato, para deixar ele de uma forma mais convidativa para o seu cliente, para o seu convidado. Porque quando nós recebemos um prato, a primeira coisa que nós fazemos é comê-lo com os olhos, né? Que é a expressão comer com os olhos. Então, assim, instintivamente, todos os nossos sentidos, eles são trabalhados quando a gente recebe um prato. Então, no primeiro contato, nós temos a visão, que é por isso, esse é importante, né? Ter um prato bem apresentado, para que o seu cliente fique interessado só pela apresentação. Em seguida, nós temos o aroma, né? Um prato na temperatura adequada, ele exala um aroma muito agradável. Em seguida, nós temos o paladar, que é durante a degustação, então o seu prato deve, acima de tudo, estar com um sabor muito agradável, né? Nós temos também a questão do tato, né? Da crocância. O seu prato ele tem um toque crocante, ele tem um toque cremoso, ele tem um equilíbrio entre essa composição, né? Será que é um prato onde todos os ingredientes foram cozidos na pressão, não tem uma variação de textura, e isso acaba deixando o seu prato pouco convidativo e diminuindo o potencial que ele teria dentro dessa experiência gastronômica. E a finalização, no meu ver, ela eleva todo o potencial que o seu prato tem diante do seu cliente. Imagina uma sopa, vou dar um exemplo de uma sopa de mandioquinha. Você pode servir uma sopa, aquele creme amarelo, com uns talinhos de salsa, por exemplo. Já você também pode servir uma sopa de aparência amarela, com os talinhos da salsa, uma fileira de bacon, uns riscos com creme de leite fresco e umas torradinhas de pão para dar a crocância, já que nós estamos trabalhando com um prato que tem uma textura mais úmida, mais cremosa. Então é importante a gente pensar nos sentidos, né? Você precisa trabalhar os sentidos quando você vai apresentar um prato. Mas hoje nós vamos focar na questão da apresentação. Bora lá? Me tira uma dúvida. E nesse caso, quando a gente fala de finalização de prato, que eu vou entregar um prato para o cliente, mas hoje nós temos pessoas, por exemplo, que estão na sua casa. É interessante que essa pessoa que às vezes não trabalha com confeitaria ou não trabalha com algum ramo da gastronomia, que ela entenda e faça um prato também. É interessante para ela fazer isso na casa dela, de repente para receber os amigos. Muito interessante. Porque, gente, pensa comigo, toda vez que você para comer, é um evento, né? Sim. A gente para fazer o almoço, para fazer a janta, né? O período de janta. Então, assim, você tem a possibilidade de proporcionar para o seu convidado ou para a sua família uma experiência, né, gastronômica. Imagina, então, você aprender uma coisinha simples, por exemplo, essa questão que eu falei da sopa. Imagina que legal você chegar na casa do seu amigo e ver que ele preparou, ele pesquisou, ele se dedicou, né, para apresentar uma coisa legal para você. Então, assim, é super válido a gente aprender essas coisas também para usar no ambiente de casa, né? No dia a dia, né? No dia a dia. Legal. Bacana, obrigada. Então tá, então a gente já entendeu o que é a decoração, melhor, a finalização, né? Que a decoração seria, acho que uma outra vertente ou não é a mesma coisa? Não, são parecidas. A gente pode dizer que a finalização de um prato, ela pode estar ligada também a, por exemplo, uma carne que ela é assada. Então, ela precisa ir na chapa, precisa ir na churrasqueira para ser finalizada, né? Isso varia de acordo com o tipo de prato que a gente está trabalhando. Mas a gente pode falar decoração que fica no modo mais fácil da gente entender. Tá bom, João. Então, beleza, a gente entendeu qual que é o conceito. E aí, eu gostaria de entender uma outra parte, que são as técnicas. Então, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar facilmente, assim, no dia a dia, na nossa casa? Sim, muitas. Tá.
Por exemplo, eu trouxe aqui hoje alguns itens. Nós temos aqui a geleia de morango. Essa é famosa, tem receita no meu perfil, gente. Olha, gente, sigam, acompanhem o canal da Cleo, porque tem sempre uma receitinha nova. Eu trouxe também aqui maçã cozida, ó, no vinho, pode ser uma pera também. Sempre bom a gente trabalhar com alimentos frescos, né? Então a gente pode trazer um brotinho de hortelã, um brotinho de manjericão, sempre alguma ervinha que vai dar um toque especial no nosso prato. E também não pode faltar a canela em pó ou chocolate que a gente vai usar para polvilhar o nosso prato, para dar aquele toque especial. Então, a primeira... e tem também a técnica da quenelle, que nós vamos fazer hoje com o creme, que é a técnica que a gente usa as duas colheres. Isso. Tá, isso. legal. Eu posso fazer isso na minha casa com bolo, por exemplo. Pode, colocar uma fatia aqui de bolo pra gente fazer uma decoração dele. A gente vai usar o bolo no final da gravação para fazer então a montagem do prato. Tá bom. Então eu vou começar aqui com a quenelle. Você pega pra mim, que tá na geladeira? A gente vai fazer a quenelle, é uma técnica, gente, que nós utilizamos 2 colheres iguais e a gente vai modelar, seja um creme, seja um sorvete, seja um purê, né, dependendo da consistência, a gente consegue modelar fazendo pressão de uma colher com a outra. Eu vou mostrar pra vocês. Então a gente tem aqui esse creme. Olha, eu seleciono uma quantidade que seja suficiente para minha colher, tá vendo? E aí como que nós vamos fazer? A gente pega e vai raspando, ó, de uma colher para outra, tá vendo? E nisso que você vai raspando, você vai retirando os excessos. E pode apertar, ó. Fazer bastante pressão, que é para ela moldar o formato da colher. Isso eu posso fazer com sorvete? Pode. É muito comum a galera fazer isso aqui com sorvete de frutas, apresentações de sobremesas, é muito comum. E é uma forma diferente também de você apresentar, sabe o quê? Bolinhos. Imagina então um quibe feito desse jeito, né? Um bolinho de abóbora, um bolinho de mandioquinha. Ó, então eu fiz 1, 2, 3, tá aqui, né? Agora a gente solta ela aqui. Cuidado para não se manchar. Qual é a consistência? Eu tenho que colocar isso porque a gente deixou um pouquinho no congelador, né? Isso. A consistência dela é que você consiga pegar, que ela permaneça na colher, tá vendo? Ela não escorre. Aqui você vai precisar modelar, você vai trabalhar com ela, né? E quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso, melhor. Porque o movimento ele gera calor e o calor vai derretendo. Então o nosso item, né? No caso a gente está com o creme. Posso usar um tipo de recheio, por exemplo, ou não? Eu tenho que ter uma consistência... Se o seu recheio tiver uma consistência cremosa, parecida com essa, pode, certo. sem problema nenhum, tá? Porque na verdade essa é a técnica que eu utilizo as 2 colheres e faço esse movimento. É a movimentação, né? A movimentação que é a técnica, é isso? Entendi. Ó, então eu vou fazer mais uma aqui só pra gente finalizar e partir para a próxima. Ó, a quantidade, tá vendo? Eu venho, faço bastante força, bastante pressão, na verdade, ó. De uma colher para outra, vou retirando os excessos. E quando eu acho que já tá bom, eu coloco ela. Essa aqui não ficou tão bonita quanto as outras, mas é tudo questão de prática, viu, gente? Então aqui nós apresentamos a quenelle, lembrando que a gente utiliza colheres de tamanho igual. Outra técnica que é bem legal é aquela que a gente chama de splash. Que é na qual a gente coloca então um molho, uma calda, alguma coisa de consistência pastosa para líquida, né? No caso, nós vamos fazer hoje com a geleia. Então, eu coloco a geleia no prato. Será que é... Bom, a gente vai tentar, ela tá com uma consistência bem firme. Se não der para fazer o splash, eu vou ensinar a pétala. Tá bom. Tá? Então, ó, com as costas da colher, tá vendo? A gente vai bater, mas vai bater mesmo, sem dó. Deu pra fazer, ó. Ela tá consistente, mas ainda deu pra fazer, tá vendo? Legal. Ó, vou colocar um pouquinho mais. Que são esses riscos aqui, do splash? É o splash. Tá bom. E
por mais curioso, isso daqui surgiu de um acidente, sabia? Como assim? De um prato que caiu, o Sério? chefe viu a forma que tinha tomado no chão, gostou e reproduziu aquilo no prato com a colher. Então, gente, de novo, ó, sem dó. Direto cai açúcar aqui, poderia pensar no Poderia. pensar em alguma coisa, né? De É. sentido, mas tudo bem. Eu posso fazer várias vezes, né? Pode. Rapidinho. Aí pegou que ali, ó. A nossa geleia ela tá bem consistente, né? Se ela tivesse um pouquinho mais É que a gente mais fez um pouquinho líquida, mais cedo, né? isso, Por se ela tivesse um pouquinho mais líquida, ela teria espalhado mais. Mas o splash, ó, são esses respingos, na verdade, que a gente obtém com a batida, com o movimento da colher. Então, por exemplo, aqui eu teria então, sei lá, um sorvete. Se for sorvete, eu passo por último, né? Porque senão vai derreter. Aí eu passo um splash aqui de uma geleia, que nem foi Isso. feito agora, e posso colocar o que aqui no meio? Você pode petit colocar um gâteau. bolo, um petit gâteau, você Aí, pode tá colocar delícia. uma tartelete, Ah, é verdade, vai ficar maravilhoso. fica bem gostoso. Gente, Aí dá uma combinação também da cor, né? da cor é sempre importante também, né? A gente trabalhar a questão de equilíbrio, não só na preparação do prato, na composição dos componentes, né, do prato, mas também nas cores. Imagina que por exemplo, um macarrão ao molho branco, e aí nesse molho branco nós vamos colocar queijo parmesão, nós vamos colocar também um pouquinho de champignon, vamos colocar... São todos elementos de cor assim, semelhante, de uma cor neutra. E aquilo não chama a atenção do seu cliente. Eu falo isso por experiência própria. Fui num restaurante um dia, pedi um capelete. E quando chegou, eu fiquei bem decepcionado, porque era só a massa no molho branco. Aí eu falei assim, nossa, né, os outros Umas pratos folhinhas eu já coloquei umas coisinhas e aí, os outros pratos, né, que são meus amigos tinham pedido, chegando, sim, todos muito bem apresentados, mas o meu não tava. Então assim, a experiência visual foi ruim. Mas todo o resto compensou, tava muito saboroso, tava espetacular. Só faltou esse detalhezinho na apresentação. Então, sempre bom pensar na combinação de cores para finalização de pratos, beleza? Outra técnica que eu tenho aqui é o polvilhar. Nós vamos polvilhar agora, então. Esse aqui é o fundinho, né? Nós vamos polvilhar agora, então, a canela em pó. Trazer esse prato aqui mais rasinho, para ela dar, sabe o que? O formato de algo que você queira usar na decoração do seu prato. Então sabe quando você pega aquele prato, geralmente de sobremesa, que tem o desenho de uma colher no fundo, né? Então ele é feito dessa forma. O chefe coloca então o objeto que ele quer dar forma, vem com a peneira, ó, e ele vai dando as batidinhas pra... Ah, eu não faço assim com... Eu bato com... Ah, que legal. Você pode fazer também. Ele garante o movimento, ó. Aqui, ó. Ai, que legal. Aí eu venho com cuidado, vou bater um pouquinho mais aqui na ponta, para dar o formato certinho. Aí, ó, com cuidado. Com cuidado. Eu vou com cuidado. Ai, dá um nervoso. Ainda tem uma porradinha, porradinha. mas vou tentar consertar. Deixa eu já dar mais uma batidinha aqui. Nada que não possa ser consertado. Gente, é persistência. Ó, pronto. Então aqui a gente tem, ó, o Ai, formato. amei isso. Gente, isso vocês podem fazer com qualquer coisa. Coração, estrela, bichinho, sabe? Tudo que tiver um Tudo. formato eu jogo por cima. Ou a canela ou o cacau. Tem gente que não gosta de canela, né? Mas Exatamente. cacau acho que boa parte das pessoas Pratos gostam, salgados, é bonito. pode trabalhar com cúrcuma, o próprio coloral também, o urucum, que são dois agentes que trazem cor, né, para os pratos. Então aqui a gente tem o formato, que a gente usou a técnica de polvilhar. E agora eu vou fazer a técnica da pétala, né? Então a gente vem com algo de preferência, consistência pastosa para líquida, né? A gente está trabalhando hoje então com a geleia de morango. Vou colocar uma porçãozinha dela aqui. Tá vendo? E aí, ó, de novo, gente, toda vez que for finalizar, a maioria das técnicas a gente utiliza a parte das costas da colher, não a parte cavada.
Então, ó, eu venho aqui. Opa, tá bem pastosa. Não rolou. Tá bem pastosa. Eu vou tentar pegar uma parte mais líquida dela pra gente ver se consegue. Aquela que você pegou tava bem mais, né? Tava, A parte de cima, né? Então, ó, vou colocar um pouquinho. Dá pra fazer com chocolate também, não dá? Dá, verdade. Vou fazer com Derreter. chocolate. Mas Vou você vai tentar fazer aqui, com se não for a gente faz com chocolate. chocolate é mais certo que vai funcionar. É, o chocolate vai ser nossa opção. Enquanto a gente derrete o chocolate, eu vou mostrar, sabe o que? Nós podemos fazer também uma cama com essa geleia. O que seria? Pega um guardanapinho para mim, por favor. Então a gente vai fazer agora um caminho. Nós vamos colocar essa geleia de uma forma mais não tão orgânica. A gente vai deixar ela bem Você quer um outro prato? Acho que é melhor. melhor, né? Mas você pode fazer de novo. Aqui. Ó, então vamos lá. Eu tenho aqui a geleia. Eu vou fazer um caminho com essa geleia. A gente deixa ele mais assim, retinho, sabe? Não tão à vontade quanto no splash. Nele nós podemos colocar também, ó, por exemplo, Um sorvete. Gente, já pensou assim, um sorvete, que geralmente a gente sempre tem em casa, é muito fácil de comprar, pra comprar. Você faz uma geleia de morango, que é super simples, como eu falei, tem lá a receita aqui no meu perfil. É muito simples de fazer. Aí você serve no sorvete, gente, um sorvete, creme, um sorvete, joga a geleia por baixo aqui, faz o canelle. a quenelle. Quenelle, né, canelle. Quenelle, desculpa, João. Estou A gente tá aprendendo, gente. Todo mundo tá aprendendo hoje. E olha só, gente, assim, tudo bem que ele não terminou, vai terminar, mas que coisa. A pessoa fala, gente, eu tô na casa É do diferente, chefe, é né? diferente. E é isso, gente, é sobre isso, tá? Entendeu? É, dá uma Sobre diferença. você se entregar, você tem que se entregar quando você tá cozinhando. É super legal você chegar na casa da pessoa e ver que, poxa, fulano se dedicou, né? Então a gente tá aqui, eu vou fazer agora a pétala, né? Se precisa de mais, tá bom. Tá bom. Então aqui nesse cantinho eu vou fazer a pétala com chocolate derretido. Coloca um pouquinho de chocolate. Esse é o chocolate, cobertura, né? É o chocolate. Eu posso fazer com chocolate nobre ou eu teria que fazer a técnica de temperagem? Não precisa. Não precisa? Não precisa, porque Tá assim, bom. como a gente não quer textura, né, a gente quer só a finalização, a gente pode fazer com chocolate nobre sem fazer a temperagem. Porque quando a gente faz a temperagem, a gente está à procura da crocância, toda aquela Isso. estrutura do chocolate, né? Aqui não vai precisar. Então, ó, com as costas da colher, eu venho e faço uma pétala. Quer ver? Ó, vou fazer uma mais comprida desse lado. E o que define o tamanho é a quantidade que eu ponho aqui. Não só a quantidade, mas o movimento. Por exemplo, essa aqui foi uma pétala curta, certo? Agora eu vou fazer uma mais comprida. Eu venho aqui, ó, levo minha colher até... Tá vendo? É o movimento... Então esse movimento que eu pude, de puxar Isso, é o movimento com da as mão. costas da colher. Ó, se eu quero esticar essa aqui também, Que bonito, hein? eu vou trazendo ela com a colher até o final. Vou esticando ela. Qual vai ser o principal para centralizar ele? É por onde a pessoa vai começar a comer Isso. o doce, vamos dizer assim. Ou o Quando a prato, gente né? monta, e tem uma técnica que a gente chama de EUPF, que é equilíbrio, unidade, ponto focal e fluxo. Beleza. Tudo isso ajuda a definir qual é o papel daquele ingrediente do prato. Certo. Né? Então, por exemplo, a nossa maçã, ela é a sobremesa. Ela é a maior unidade que nós temos dentro do prato. Então, nós vamos servir essa maçã com uma quenelle de creme. Então, eu venho com a quenelle, coloco essa quenelle próxima à maçã.
vou trabalhar também com um pouquinho da geleia. Só que agora, ao invés de fazer pétala, splash, eu vou fazer um risco, tá? Para fazer esse risco, como a nossa geleia está bem grossinha, a gente tem que ter bastante delicadeza. Agora sim, a gente vai usar a parte interna da colher e eu vou encostar ela aqui assim no prato e eu vou girar. Bastante cuidado. Uma geleia tá assim, um pouquinho. Até na massa não cair também, né? É. Da geleia. Eita, o prato. Aí todo o nosso design vai pro bilhão. Pra acontecer isso comigo, gente, nossa, muito fácil. Então trabalhamos aqui com a maçã, o creme, a geleia e, gente, um elemento verde, né, dá aquela sensação de frescor pro seu prato. Não que seja obrigatório, mas é sempre bom você ter essa ideia, né? E quanto menor, quanto mais delicado, melhor, certo? Ah, quanto menor? É, então, por exemplo, essa folha aqui, ó, se eu colocar ela nesse prato, ela representa muito perto dos outros itens, tá vendo? Ela próxima da maçã, por exemplo, ó, olha o tamanho, muito grande. Então eu venho e trago uma folhinha menor, mais delicadinha, tá vendo? Eu seguro ela aqui A gente pode colocar um pinguinho de... embaixo. Isso, pra segurar. Ai, gente, só vi que eu não manjo os Paranauê aqui, não. Ó, aí ela quer salvar. Se colocar uma maçãzinha embaixo, um pedaço da outra maçã. Vamos por então para dar um suporte. Ela pode apoiar aqui, né? Ó, já que ela tá pendendo para esse lado, a gente faz um calço aqui. E pronto. Então, voltando à questão do elemento verde, né? Ele dá um ar de frescor, de vida no nosso prato. Então a gente escolhe uma folhinha assim bem delicada. Você pode colocar ela por cima do creme, pode colocar umas 3 unidades. Sempre, gente, dando a ideia de movimento, tá? O seu prato, ele não pode ser aquela coisa monótona. Você tem que olhar para ele e ver que tem alguma coisa acontecendo, um movimento. Tá lindo. Então, ó, vou mostrar aqui na câmera como ficou o prato. Ai, tá muito lindo. A questão do Amei. movimento, tá vendo? Então, quando a pessoa olha um prato como esse, pensando então na técnica que você colocou, na harmonia, ela sabe que ela vai iniciar pela maçã porque está centralizada. E aí ela vai provar primeiramente pela maçã e vai saboreando depois os demais itens, né? Essa maçã está pedindo para ser comida, na verdade. Então aqui a gente tem a maçã no centro, a gente tem a quenelle e temos a geleia também. Ficou legal esse detalhinho. Viu? Tá vendo? E eu posso também fazer com uma pera, que é muito comum, né? Pode, nossa, com a pera fica mil É que a vezes melhor. pera ela já fica encaixadinha. É. A pera é muito linda. A pera ela tem mais altura, então a estrutura dela já favorece essa questão de finalização do prato. Beleza, então aqui a gente fechou, certo? Fechou. Bom, então a gente viu, essa aqui é a técnica. São É, três aqui técnicas, são né? as É três mais técnicas, a né? finalização do prato, né? Isso, é para mostrar a importância de você ter equilíbrio na tá, montagem verdade. do prato, Tá bom. tá? E aí a gente tem agora o bolo de chocolate. Vamos finalizar esse bolo daquele jeito então, Cléo? Comendo? Pra finalizar comigo é assim, vamos comer. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar uma colher aqui. Tem morango. Difícil, né? Deixa eu pegar e botar pro... E parou um lado do outro. Então acho que é isso. Então acho que são algumas técnicas que o João trouxe pra gente. Vale, acho que é super válido quando vocês convidarem alguém pra casa de vocês. Dá aquele toque diferenciado. Monta um prato. Isso aqui não é só para a gente fez para sobremesas, né? Por conta da confeitaria aqui, da confeiteira, que eu pedi para ele me ensinar algumas técnicas. Mas você pode utilizar essas mesmas técnicas com outros pratos quentes, pratos frios, para salgado, enfim.
usando essas mesmas técnicas aí, pensando, levando para um outro lado. Porque assim, gente, hoje em dia tá tão difícil a gente se mostrar de uma forma Sim. diferente para o nosso cliente, né? Então, se isso for um diferencial que você pode agregar no seu produto, por que não, né? A gente viu que trabalho, dependendo da técnica que você for usar, você não vai ter quase nenhum. Então, vale a pena você ir um pouquinho além para chamar a atenção do seu cliente, né? Acho que é isso. Então, João, obrigada. Imagina, mais eu que uma agradeço, vez, né, muito por feliz estar aqui comigo para participar. aceitar esse convite, por trazer um pouco mais do seu conhecimento, das suas técnicas. Agradeço de coração. Eu que agradeço pelo convite, né? Poder estar aqui compartilhando com você e com vocês também. Galera, então Ótimo. aproveitem. Se vocês têm dúvidas, se vocês querem outros vídeos, né? Comenta, deixa um comentário deixando sugestões pra gente trazer um conteúdo novo, um conteúdo legal. E não tenham medo, porque assim, a perfeição a gente só vai conseguir com a prática. Então, eu errei aqui, a gente conseguiu. O segredo normal. é persistir, Tem sabe? que Não tentar. não criem travas. Pelo contrário, vocês têm que persistir para quebrá-las e irem cada vez mais longe na sua carreira. Tá bom, obrigada, viu, João? Obrigada, pessoal. Beijo. Comentem, curtam, compartilhem. Vou aguardar vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, viu? gente. Obrigada.